Danilo Rasquinho para o portal Tenente News. Estou aqui com a doutora Renata Camargo. Ela que é psicanalista e psicóloga, com mais de 21 anos de experiência na área, principalmente com os adolescentes, com as famílias, também as crianças. E ela vai falar aqui de um assunto que está aí pegando todo mundo, que é a proibição dos celulares, das telas, na sala de aula. E um assunto que precisa ser falado, precisa ser debatido. Prazer falar contigo, doutora. Prazer é meu, Danilo. Prazer estar aqui contigo. Doutora, esse assunto aí pegou alguns pais de surpresa, que achavam que não ia acontecer, e alguns não estão gostando nem um pouco, né? Agora, o que essa nova lei está impactando nos adolescentes, a saúde mental dos nossos adolescentes? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que essa lei tem dois lados. Existe o lado da justificativa da lei, que é a questão de que o cérebro do adolescente não tem a função multitarefas. Ou seja, o adolescente, se ele está prestando atenção no celular, ele não presta atenção no professor, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, por mais que ele possa mudar rapidamente de função. Então, cada vez mais nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem, problemas de concentração, déficit de atenção, e que quando a gente chega para uma avaliação, eles não têm esse problema instaurado, eles só têm isso em termos de funcionamento. Então, isso vem de uma desatenção crônica, ponto. Por outro lado, uma regra imposta é uma regra sem capacidade de condição de negociação. E acho que tudo que vem de uma forma muito imposta não consegue entrar numa realidade que se vive hoje. Hoje os adolescentes são nativos digitais e a gente precisa entender que esse é um pedaço deles. Eles entraram para a educação na internet de uma forma muito mais profunda na época do Covid. Nós inserimos eles nos computadores, nas aulas online, no celular, no grupo de alunos, de amigos, de WhatsApp, enfim. E hoje está se tirando isso de uma forma muito drástica. E isso traz prejuízo. Agora você falou, doutora, que às vezes um diagnóstico, em consulta, lá no momento não tem. Mas na sala de aula tem. Como que resolve isso? Bom, primeiro ponto, a gente precisa resolver isso buscando novamente a atenção desse aluno para dentro da sala de aula. Claro que também precisa de um grande empenho dos professores. Os professores hoje não têm mais como chegar numa sala de aula entendendo que eles são a autoridade máxima e eles mandam e o aluno obedece. Isso é difícil de se ter numa sala de aula e às vezes até improdutivo. A gente precisa também trabalhar e ajudar esses professores a desenvolverem uma nova forma de chamar a atenção desses alunos, né, para dentro da sala, da explicação, enfim. Agora, essa lei aí das escolas, ela está sofrendo desafios aí, elaborando com os pais. Os pais estão... Qual tem sido o feedback deles, no geral? Bueno, o feedback dos pais, ele é muito bipartido, assim. Tem pais que estão adorando, que estão gostando, porque os adolescentes realmente estão muito tempo dentro da internet, das telas, enfim, mas tem outros pais que estão culpabilizando as escolas. E acredito que essa guerra entre esses dois lados causa muito mais prejuízo para os adolescentes do que a própria lei. Porque quando a gente pensa em autoridade, a gente precisa entender que a escola é uma imposição de autoridade social. E os adolescentes precisam aprender a respeitar isso, por mais que não concordem. Eles podem encontrar argumentos, eles podem tentar negociar com as escolas, mas eles não podem desqualificar o poder da escola, que é de colocar regra, que é de impor algumas situações importantes, inclusive para o desenvolvimento deles. Então, eu acho que os pais precisam ajudar um pouquinho. Doutora, a lei que começou a vigorar agora, né, que as voltas aulas está aí, todo tempo. Que ainda, só depois do carnaval, funciona, né? Tudo bem? Tá muito cedo para sugerir ou pedir um ajuste ou mudança nessa lei? Acredito que sim. Toda lei que começa a ser instaurada, e a gente tem um mês, né, de prática dessa lei dentro das escolas, ela precisa de um tempo para entrar em vigor e começar a funcionar, né?
Em termos de adolescentes, tanto dos que eu acompanho em consultório quanto dos que eu acompanho pela internet, muitos me relatam que no início foi horroroso, mas que agora eles estão começando a se adaptar. Porque tem um lado bom, né, gente? Por um lado, eles estão sem conseguir conversar com os pais, sem conseguir ter alguns avisos, algumas combinações de saída da escola, enfim. Mas, por outro lado, eles estão tendo que aprender a socializar um pouco mais no intervalo, porque não tem internet, não tem a tela. Eles estão tendo que jogar um jogo. Eu tenho paciência em dizer, aprendi a jogar truco, porque é o que sobrou para o intervalo. Ou seja, eles estão começando a socializar um pouco mais. Então, esse é o lado bom. E tem um outro lado que a gente precisa entender que os adolescentes são nativos digitais e eles vivem um processo de vício com as telas. E toda vez que a gente tem um processo, um funcionamento de vício, quando a gente tira repentinamente esse uso, a gente causa algum efeito de abstinência. E acredito que os jovens hoje estão num funcionamento de abstinência com relação às telas. Essa abstinência se dá, exemplo, pode acontecer, a criança assim que saiu, a adolescente assim que saiu da escola, desesperado para pegar o celular, e o que era para ser uns minutos passa horas, aí engole, ou não faz a lição de casa, não faz as tarefas de casa. Está acontecendo isso já? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, eles saem com a necessidade muito grande de voltar para as telas. E aí entra a família. Essa família precisa entender que isso está prejudicando, que está prejudicando o funcionamento e a questão de eleição do que é um importante para esse jovem, né? Então, toda vez que a gente pensa num jovem, a gente precisa pensar que a família está na vida deles para ajudar a fazer com que esse desenvolvimento aconteça de uma forma saudável. Doutora, olha, só uma informação boa aqui, né? Eu lembrei da época de escola, não tinha celular. Eu não tinha, né? Agora tem, e nós estamos vendo as consequências. Doutora, deixa as suas redes sociais para as pessoas saberem mais, buscarem mais informações, porque é um assunto que ainda vai ter muitos capítulos aí pela frente. Exatamente. Bom, gente, eu estou no Instagram. O meu Instagram é @renatacamargo.psicóloga. Lá eu trabalho pais de adolescentes, famílias de adolescentes, por um lado, e também com os adolescentes de outro. Hoje eu tenho, inclusive, um curso de formação de adolescência contemporânea para os psicólogos, para preparar os psicólogos para conseguir lidar com esses adolescentes contemporâneos, porque hoje o adolescente é muito diferente da nossa época. Tem uma outra pegada, uma outra problemática que a gente precisa aprender a trabalhar. Então, vocês, pais, filhos adolescentes, me sigam, porque todo dia eu posto informação, conteúdo e ajuda para lidar, para vocês conseguirem lidar muito melhor no dia a dia dos filhos de vocês. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi meu, Danilo. Muito obrigada.